Olá, meus amigos, minhas amigas, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gilson Santos, aqui no canal Gilson Variedades. E hoje estou aqui mais uma vez para trazer uma meditação na Palavra de Deus para a nossa edificação, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o temor de Deus, como vocês viram aí na capa. Por que é temer a Deus, né? Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Mas antes de eu ler aqui a mensagem, começar a falar na palavra, eu quero te pedir para vocês, quem não é inscrito no canal, se você gostar do conteúdo, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu joinha, tá bom? E ative o sininho de notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu postar alguma coisa aqui no canal. E vamos lá. Bom, hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o temor de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 e 14, vamos meditar nesses dois versículos hoje. Diz o seguinte: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Glória a Deus. Queridos, é uma palavra maravilhosa e é uma palavra que nos traz uma reflexão, né? Porque a maioria das denominações, das religiões, como as pessoas chamam, né? Ou denominação, fala que apenas que Deus é amor, não é mesmo? Mas a palavra de Deus diz que Ele é justiça também. E vai chegar o dia em que Ele vai julgar não só a nós vivos, mas os vivos e os mortos. Vamos estar diante dEle e vamos ser julgados por Ele. Glória a Deus. E aqui o que Ele diz é: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Meus queridos, quando falamos assim, temer, a gente diz: poxa, se Deus é amor, por que temer? Não é mesmo? Mas quando Deus está falando aqui sobre o temer a Deus, Ele não está falando em ter medo de Deus. O pregador está falando em temer. Esse temer aqui é um temer de respeitá-lo, de respeitar os seus mandamentos, de reverenciá-lo. Não é um ter medo, tá? Nós podemos fazer uma analogia sobre as leis que nós obedecemos, as leis dos homens, onde os três poderes, né, os nossos deputados, senadores, presidente da República, eles fazem aquelas leis, eles criam as leis, a lei é sancionada e a partir do momento que é sancionada, nós precisamos obedecer aquela lei, né? E quando nós obedecemos aquela lei, nós não tememos a lei, mas apenas obedecemos. E obedecemos a lei para quê? Para que venha o benefício para as nossas vidas, né? Quando nós obedecemos as leis, os benefícios vêm para a nossa vida. Então nós não temos medo da lei, nós tememos e obedecemos as leis que regem o nosso país, né? E nós não precisamos ter medo, nós não temos medo de sair na rua, nós não temos medo de estarmos em algum lugar, em alguns lugares, né? Por quê? Porque nós obedecemos as leis, nós obedecemos as normas, né, do nosso estatuto, do nosso estado, podemos dizer assim. E então nós não temos medo. E quando o Senhor diz, quando o pregador diz aqui: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele está dizendo: de tudo que você tem ouvido, teme a Deus ou reverencie a Deus. Observe a sua lei, observe os seus mandamentos, viva segundo os seus mandamentos. O que o pregador está dizendo é basicamente isso. Glória a Deus. Por quê? Porque no último dia Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. É como a gente temer ou obedecer às leis dos homens, né, as leis criadas para nós aqui na terra, e
um dia que acontecer alguma coisa, aquelas leis vai nos defender, porque nós estamos cumprindo, nós estamos obedecendo. Então a própria lei vai nos defender. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos obedecer. Glória a Deus. E aqui o pregador está dizendo a mesma coisa. Tem muita gente que diz assim: não, mas Deus é amor. Porque temer não é ter medo, é temer. É apenas temer, reverenciá-lo. Reverência e temor a Deus. O temor de Deus não é o mesmo que medo de um tirano ou de um ditador. Não precisamos temer a ira dele ou a ira de Deus, a menos que temamos punição devido a uma consciência de um coração impenitente por causa do pecado. Então, quando nós obedecemos a lei, as leis dos homens, nós não precisamos ter medo, a menos que nós tenhamos cometido um crime, a menos que nós tenhamos cometido roubo, a menos que nós tenhamos cometido alguma coisa que fere as leis as quais foram criadas para nós aqui na terra. Quando nós estamos seguindo os mandamentos do Senhor, também nós não precisamos ter medo, porque nós já tememos e nós já obedecemos. Então nós só vamos ter medo se nós estivermos cometido algum pecado, alguma coisa que desagrada ao nosso Deus, né? Temer a Deus é absoluta reverência e admiração por um Deus todo-poderoso, o Criador. É isso que é temer a Deus, é ter reverência, admiração por o todo-poderoso, por o Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para os céus, sem nenhuma coluna, sem nenhuma sustentação, né? Quando nós olhamos para os mares, quando nós olhamos para as árvores, para as aves e para tudo que Deus fez, nós começamos a reverenciar de uma maneira que nós não precisamos ter medo, apenas reverenciar. Aleluia, glória a Deus, saber do poderio que Ele tem sobre todas as coisas e começar a reverenciar o seu nome, o seu poder. Glória a Deus. Isso nos faz temer pecar contra Ele. Está vendo? Isso não nos faz ter medo dele, mas nos faz temer pecar contra Ele, porque somos novas criaturas e não queremos mais nada neste mundo do que agradar a Ele e trazer honra ao seu nome. Glória a Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Não precisamos mais ter medo. Glória a Deus. Nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos temer, obedecer, reverenciar, e ter medo sim de pecar contra Ele, de trazer tristeza para Ele. Glória a Deus. Isso sim que vai causar tristeza para Ele. Temos medo não do castigo, mas de causar-lhe tristeza ou pesar. Saber quão incrivelmente miserável é o pecado, quanto Deus o odeia o pecado, e quanto isso machuca quando pecamos. É isso que o temer a Deus é isso. É quando a gente diz assim: poxa, aconteceu isso, não, corre, pede perdão para Deus, porque nós machucamos a Deus daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos. Então este amor que nós temos por Deus, pela sua grandeza, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, nas nossas vidas. Então nós tememos pecar, nós tememos errar contra Ele. Glória a Deus. E trazer tristeza contra Ele. Glória a Deus. Ele não quer nada demais. Deus não quer nada demais de nós. Ele só quer que a gente tenha, ou seja, que a gente obedeça às suas leis. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Olha, eu fiz esse esboço aqui para que tenha mais facilidade para falar para vocês. Olha. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todo o seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos,
que hoje te ordeno para o teu bem. Olha o que o Senhor diz. Ele diz assim, o pregador diz assim, olha, obedeça às leis do Senhor, sirva a Ele, ame a Ele, glória a Deus. E tudo isso que você vai fazer, não é tendo medo dele, mas você vai fazer reverenciando, vendo a grandeza dele. E para que nós devemos fazer isso? Para o nosso bem, como diz aqui, que hoje te ordeno para o teu bem, é para o nosso próprio bem. Né? Quando nós temos medo, nós nos escondemos, mas nós não precisamos nos esconder, ao contrário, devemos nos chegar mais a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer o que é que Ele quer de nós realmente, para nós reverenciarmos e vivermos segundo a sua vontade. Em Provérbios, no capítulo 8, versículo 3, diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o meu caminho e a boca perversa. Esse é o temor do Senhor, é nós odiarmos o mal, né? A soberba e a arrogância, o mau caminho, né? E a boca perversa. Há poucos dias eu entrava em uma casa de material de construção e tinha dois crentes conversando, mas falando barbaridades, usando a sua boca para falar barbaridades. E eu fiquei assim espantado, porque uma das pessoas era da onde eu congrego. Eu fiquei espantado com aquelas piadas, né? O que diz a palavra de Deus é: as más conversações corrompem os bons costumes. E quando nós estamos fazendo tais coisas, nós estamos usando uma boca perversa, então estamos desagradando a Deus. Nós deixamos de reverenciá-lo, nós deixamos de temer, nós deixamos de obedecer a sua palavra. Glória a Deus. E naquele momento eu não disse nada, eu saí, estou aguardando o momento certo para conversar com esta pessoa que estava neste lugar, né? Olha o que diz em Salmo, né? Temer a Deus é ter a devida reverência e admiração por Ele. Em 1 Pedro 1, 24 e 25 diz: estar diante de seu rosto em tudo que fazemos, é ter a certeza que nós estamos diante do rosto do Senhor em tudo que fazemos, para agradar a Ele, sem nos permitir sermos influenciados por querer a boa opinião das pessoas. Então, nós não precisamos ter medo. Por exemplo, você vai para um local e você, poxa, essa roupa tá boa, você vai para uma festividade na igreja. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo, eu que lidero o grupo de senhores. Ia ter uma festa na igreja, uma festa dos senhores, e eu resolvi não fazer uniformes novos, porque eu vi que muita gente estava desempregada e não tinha como comprar. E um dos componentes disse que não ia participar daquela festa porque os uniformes eram velhos. E eu fiquei comigo me perguntando: será que ele teme a Deus? Será que ele quer se vestir para Deus? Mas com certeza não, porque Deus não está olhando para a minha roupa e para a sua roupa. Nós é que queremos a opinião dos outros. Então nós não precisamos ter a opinião das pessoas, mas nós precisamos ter a opinião de Deus em nossas vidas, né? Glória a Deus. Saber que quando estamos em Deus, prestamos contas a Ele, de ter medo de deturpar Ele e sua palavra. Isso nós devemos ter medo, de deturpar a Deus, de dizer que Deus é uma coisa que não é, ou de deturpar a sua palavra. Glória a Deus. Para finalizar, olha, eu quero que vocês meditem, se vocês quiserem meditar, em Deuteronômio 6,45, em Deuteronômio 10, 12 e 13, que nós lemos há poucos minutos, em Mateus 22, 36, que diz basicamente a mesma coisa: amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, e guardar os seus mandamentos. Isto é temer a Deus, amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e de guardar os seus mandamentos. Isto é temer a Deus, tá bom? Então eu encerro por aqui este vídeo, tá? Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui para dar uma pequena explicação daquilo que Deus me dá para todos os meus irmãos, meus amigos, em nome de Jesus, tá bom? Se você gostou deste conteúdo, né, comente aqui embaixo, tá bom? Compartilhe as suas redes sociais, tá?
e se inscreva no canal e deixe o joinha para que eu possa também, né, esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.